Bom, isso é para ser quente. Na sexta-feira, a gente vai lá para Brasília, então. Vamos falar sobre a sucessão no Ministério da Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Indicado de Lula para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino enviou cartas na busca por apoio para a sucessão e para conseguir os votos, tão sonhados votos para a sabatina que deve acontecer dentro de mais alguns dias. Bruno Pinheiro já está com a gente. Vamos lá para Brasília. O Bruno vai trazer para a gente informações sobre essas articulações, né? A semana está terminando, mas imagino que, apesar do Congresso esvaziado, as conversas não parem, né, Bruno? É isso? Boa tarde. Exatamente. Enquanto Alan Gani revira as gavetas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, já tirou uma carta da gaveta, viu, Vitor Brau? Você não ia perder a chance, sexta-feira, né? Ótimo final de semana. A quem nos acompanha, o ministro mandou uma carta para os senadores aqui ontem, na última quinta-feira, enviando ali um seu histórico, na verdade, como jurista, como advogado, como ex-governador, ex-deputado federal, e enviando a sua ampla experiência, o seu conhecimento, na verdade. E isso foi uma música que alguns senadores estavam a fim de ouvir nos últimos dias, já que durante uma extensa carta o ministro escreveu sobre isenção e imparcialidade na Suprema Corte, se caso for chancelado aqui a sua indicação. Mas alguns nomes da oposição não receberam este documento. Esta carta foi endereçada a alguns senadores. Exemplo, o senador da oposição do Partido Liberal não recebeu esta carta e chegou a me responder o seguinte, que quem envia esta carta é quem está à distância, só manda a carta quem está longe. E é justamente isso que aconteceu. Para a oposição, esta não foi enviada. Durante toda essa discussão, na verdade, a fim de chegar na Suprema Corte, o ministro Flávio Dino tem se reunido com diversos nomes, exceto esses nomes da oposição. O encontro dos dois Flávios ainda não aconteceu. Flávio Bolsonaro e Flávio Dino, que esperava que isso fosse durante a semana, teve uma dificuldade. Ele disse, não tenho nem o que falar com Flávio Dino e, diante disso, ainda não recebeu. Agora, há alguns minutos, cheguei a conversar com o relator, Everton Rocha. O senador me disse o seguinte, está tudo dentro do planejado, mais de 50 votos. Essa é a expectativa, então, do senador Everton Rocha, que é amigo de Flávio Dino, mas lá no início chegaram a disputar uma vaga como governador do estado na mesma época. Eram adversários e agora estão juntos, e ele como relator. Então, esse clima de mais de 50 votos entre a oposição, Vitor, existe esse clima que será difícil reverter o resultado, mas eles vão até o fim, insistindo, inclusive, algumas manifestações nas ruas que vão acontecer nos próximos dias até a sabatina de Flávio Dino. E só para a gente encerrar, então, essa repercussão, hoje completam 2 anos que André Mendonça era aprovado no Senado Federal. Lá em 2021, estávamos vivendo, na mesma época, essa expectativa. Será aprovado? Não será aprovado? E agora, novamente, uma gangorra de emoções envolvendo o nome do ministro Flávio Dino. O que vai acontecer é necessário aguardar, mas esta carta que foi endereçada não chegou para a oposição. Repito, segundo a oposição, só envia esta carta quem está à distância. E aí, numa sexta-feira, vamos ver se essa carta ainda vai chegar até o final de semana. Vitor Brau. Tem tempo para isso, né? Vamos ver. Valeu, grande Bruno Pinheiro. Obrigado pelas informações todas, nos atualizando sobre a situação de momento nessa corrida de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. E a gente tem aqui alguns trechos, é isso, justamente dessa carta que o Bruno mencionou, que vai ser levada aos senadores que compõem a Comissão de Constituição e de Justiça, onde vai acontecer a sabatina. No documento, que tem 4 páginas, Flávio Dino diz, abro aspas, postulo dessa forma a aprovação do Senado Federal para iniciar uma nova etapa em minha vida, na qual, de modo técnico e imparcial, comprometo-me a zelar pela Constituição e pelas leis da nossa pátria. A carta foi juntada à documentação oficial de Dino na CCJ. Vamos repercutir então aqui com o time. Vou começar com você, Luiz Felipe Dávila. A promessa de Dino é essa, né? De atuação imparcial, isenta, distante do histórico político dele. Dá para confiar nisso, ou Dávila acha que isso deve acontecer? Ó, Vitor, quem escreve uma carta dessa é porque reconhece a sua parcialidade no lado político, porque senão não precisava ter escrito uma carta dessa. Então isso mostra
como é perigoso colocar alguém no Supremo Tribunal Federal que não tem essas qualificações, que agora Dino diz que tem, que vai resgatar lá do passado, da época que ele é juiz. Só que o problema é que isso faz muito tempo, e há muito tempo ele está na arena política. E na arena política ele é uma pessoa controversa, polêmica, altamente politizada, e no Ministério da Justiça politizou muitos temas que ele tinha que abaixar a bola para mostrar justamente que era uma pessoa que estava zelando pela justiça. Então, no chapéu de ministro da Justiça, usou a justiça para politizar e não para discutir as questões do ponto de vista jurídico. Então, isso é muito preocupante. Agora, cá entre nós, esse voto já está dado. Então, essa carta, na verdade, é uma boa desculpa para alguns senadores que vão votar em Flávio Dino para justificar o seu voto. Ah, não, mas agora ele mudou de atitude, agora ele está dizendo que vai ser imparcial. É uma justificativa política porque que vão apoiar Flávio Dino. E a oposição está lá batalhando para tentar colocar o alerta do perigo de ter alguém no Supremo que tenha essa atitude politizada, como isso vai aumentar o risco do ativismo do judiciário e, pior do que aumentar, fragilizar as bases do Estado de Direito, Brown, que já vem sendo fragilizada por causa do ativismo político do judiciário. Agora, Segré, será que fica um certo constrangimento para esses senadores da oposição, como, por exemplo, Flávio Bolsonaro, que o Bruno mencionou agora, para que eles apoiem Flávio Dino, até por uma questão de comprometimento com o próprio eleitorado e de prestação de contas? É inviável que eles apoiem a indicação, Segré? Eu acho que não deveriam apoiar. A oposição e Flávio Dino é um nome bem conflitivo, do ponto de vista se deve ou não ir, se deve ou não ser o candidato. Eu aprendi com meu avô, uma pessoa que não tinha muito estudo, mas ele era muito sábio, que falava, quando alguém te disse, pode confiar em mim, não confie, porque não precisa falar, precisa mostrar com opiniões. Mas eu gostaria, Vitor, se você me permite, rapidamente, dar um exemplo de como funciona a questão de campanha, estas cartas. Uma pessoa falece, vai num fiscal do purgatório e diz, olha, você pode escolher agora porque estamos em eleições. Então você pode ir ao céu e conhecer lá, e pode ir ao inferno e conhecer lá. E você escolhe, só que, uma vez que escolheu, você não pode mudar o seu voto. Então a pessoa falecida vai até o céu, mostram que tem nuvens, tem liras, é meio entediante, mas ninguém brigava, todo mundo estava conforme, em paz. Ele disse, pô, legal, mas vamos lá ver o inferno. Aí quando vai no inferno, ele observa que tem festa, tinha comida, tinha música, era muito divertido. Então fala, com todo respeito, vai no purgatório e diz, eu já escolhi, nada pessoal, mas eu gostei mais do inferno. Então ele pega o elevador, desce até o inferno, e quando abrem as portas do inferno, fecha o elevador e se lembrando que agora você não pode mais mudar o voto. Aí ele encontra que tinha enxofre, calor, inferno, era ruim, era tudo muito ruim. Então já uma pessoa que tinha mostrado no dia anterior, ele fala, peraí, ontem era festa, música, comida, e hoje está tudo diferente. E a pessoa responde, é que ontem estávamos em campanha e precisava do voto. Hoje já tem o seu voto, e você não pode mudar mais. Deixo isso para a nossa audiência como apenas uma fábula para o que pode acontecer. Uma vez que foi votado, quem seja que for no STF, não dá para mudar o voto. Você acha que é por aí, Piperno? E de fato, do outro lado também tem um certo descompromisso. O Dino pode alegar isso, pelo menos, que ele, uma vez indicado, uma vez sabatinado e aprovado, na verdade, uma vez ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai se tornar independente do governo Lula. E isso, até que ponto isso é só discurso ou isso chega à prática, hein, Piperno? Mais uma vez, boa tarde à nossa audiência. Fábula do escorpião, né? Parece muito com isso aí. Olha, Brown, eu não nasci ontem, né? Então, eu não acredito, por exemplo, que um político, que um personagem indicado para a Suprema Corte se desvincule totalmente de quem o indicou. Por isso, eu sempre defendi, tenho repetido isso em todos os últimos programas, que o Brasil deveria ter uma lei, ou enfim, algum dispositivo, ou criar uma tradição que impeça que o indicado seja alguém que faça parte do governo que o indicou, né? Porque, veja, desde que eu puxei aqui da memória rapidamente outro dia, desde o governo Sarney até o Lula, todo mundo tem, lá no todo mundo indicou para o Supremo alguém que fazia, alguém que era seu auxiliar. Eu acho ruim. O ministro da Justiça, né? Sim, sim.
Veja, lá no caso do governo Sarney, estou falando inclusive do Celso Mello, nosso decano, que foi uma figura exponencial, uma figura maravilhosa. Esse, sim, alguém de notório saber jurídico. Então, essa regra atingiria até alguém do nível dele. Mas, assim, aí a regra tem que valer para todo mundo. Então, eu não acredito que o Flávio Dino vá chegar lá, por mais que ele faça um esforço, né, interno, né, tente moldar a sua alma para agir de uma outra forma, se olhe no espelho todo dia e fala, não, hoje eu vou fazer diferente, ele vai proferir votos que contrariem interesses do governo Lula. Como, por exemplo, até para ser coerente, eu era muito contrário. 3 anos atrás, quando o Sérgio Moro abandonou o governo, enfim, o governo Bolsonaro, e naquela sucessão de mensagens que ele, a deputada Carla Zambelli, abriram para que todo mundo pudesse saber o que eles tinham conversado, ela falou, não, puxa, a gente vai trabalhar pela sua indicação para o STF, você vai ser ministro do STF e tal, não sei. Era exatamente o perfil do Dino em sentido contrário. Lá, alguém de direita, aqui, nesse caso, alguém de esquerda, mas uma figura controversa. Eu acho que isso é um expediente ruim. E a gente já deve ter em breve, Alan Gânia, a prova de se isso vai ou não sair do papel, literalmente, né? Se vai ficar restrito apenas a essa carta do Flávio Dino ou se isso vai adiante, essa promessa de imparcialidade, de isenção, porque ele tem casos importantes nas mãos que vai herdar do gabinete da agora ex-ministra Rosa Weber, né? Entre eles, por exemplo, os processos que envolvem um dos ministros do governo Lula, o ministro Juscelino Filho, das Comunicações, que é apontado pela Polícia Federal como dono oculto de empresas que estariam envolvidas em irregularidades, e também casos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, do outro lado, né? Então, não vai demorar muito para a gente saber se essa isenção é só textão ou se ela vai se dar na prática, né? Olha só, Brau, haveria uma esperança caso o Supremo não fosse politizado. Então vamos imaginar que o Supremo agisse de maneira técnica, imparcial, respeitando a Constituição Federal, e aí sim o Flávio Dino, político, chegasse nesse ambiente. Aí o ambiente acaba te contaminando positivamente e ele agiria para defender os princípios da Constituição. Mas não é o caso. O ministro Flávio Dino, que já tem um perfil polêmico, que já tem um perfil bastante político, que já tem posições bastante perigosas, ao meu ver, em relação à defesa da liberdade de expressão, inclusive vai julgar processo de assédio contra jornalistas, e aí passa por esse tema, chega num ambiente que já é muito politizado. Politizado porque a gente tem ministro que participa de evento da Uni, claramente com viés ideológico, tem ministro que participou de evento do MST, claramente com viés ideológico, então ele já chega nesse ambiente. E aí hoje, se você diz, olha que ponto chegamos, se você diz e faz uma crítica, que é do jogo a crítica, você diz que o Supremo age de maneira política e se tornou um ator político, tem ministro do Supremo que diz que isso é uma crítica antidemocrática. A instituição. A instituição. Mas peraí, é da democracia, é do jogo poder fazer críticas. Aliás, as críticas são bem-vindas até para o aprimoramento institucional de conduta e da instituição. É nesse ambiente que Flávio Dino chega ao Supremo. Pois não, Dávila. Não, eu queria voltar aqui à fábula do segredo, que eu acho muito boa. Nós tínhamos até feito aqui um desafio para o Bruno Pinheiro fazer uma matéria lá. Quantos senadores se arrependeram dos votos passados? Não dá para mudar os votos. Mas nós temos indicações aí, desde o Fux, aqui numa arte que nós fizemos nos últimos programas, que mostram aí todas as indicações, quem votou, quantos votos cada um dos membros tiveram no Senado. Seria interessante agora fazer uma retrospectiva, que nem o Segre falou assim, olha, não dá para mudar o voto, mas e aí, agora que você já viu a situação, você votaria nessa mesma pessoa depois de tudo que ela fez no Supremo? O próprio Alexandre de Moraes, acho que dá para fazer essa fotografia de uma forma bem precisa, né? Hoje a base bolsonarista deve se arrepender amargamente, né? Então, nem tinha bolsonarismo na época, né? Então era interessante fazer isso, porque antes de votar no Flávio Dino, se todo mundo fizesse essa retrospectiva da consciência do meu voto, falar, puxa vida, olha, eu me arrependi do voto que eu fiz,
quem sabe teria uma outra atitude na sabatina e no voto de Flávio Dino no Senado. Mas para isso é preciso maturidade e o que a gente chama de inteligência emocional, para poder reconhecer os erros que cometemos, para não cometer de novo, porque senão nós vamos insistir no erro. E isso é a pior coisa que poderia acontecer no Brasil neste momento, principalmente no que concerne ao Supremo Tribunal Federal.